E galera, um ex-funcionário da Rockstar Games vazou informações sobre o GTA 6 e foi silenciado pela Rockstar Games. Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, o mês de janeiro já finalizou e a Rockstar Games continua calada a respeito do GTA 6, trazendo diversos questionamentos, principalmente se o GTA 6 vai ser lançado ainda esse ano ou se ele vai ser adiado para 2026. Até porque vamos combinar, pelo que tudo indica, estamos apenas alguns meses do lançamento do GTA 6 e até agora não teve trailer 2, não teve nenhuma nova informação, muito menos a revelação da data, qual dia desse ano de 2025 vai ser lançado o GTA 6. Só que se você tá pensando que a Rockstar Games tá paradona de braços cruzados, você tá muito enganado. Isso porque nessa última semana, a Rockstar Games tem movido seus pauzinhos pra evitar informações vazando sobre o GTA 6, chegando ao ponto de mandar retirar uma entrevista com um ex-funcionário da Rockstar Games do ar, devido a algumas informações confidenciais que ele havia compartilhado sobre o GTA 6. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, rapaziada. Um ex-funcionário da Rockstar Games, conhecido como Mike Orks, acabou vazando algumas informações técnicas do game e foi forçado pelo estúdio a remover a entrevista do ar. Pra quem não tá ligado, o Mike Orks é um ex-funcionário da Rockstar Games, mais especificamente da Rockstar New England, e ele entrou na empresa em outubro de 2012 e atuou lá até 2017, sendo creditado em projetos renomados como o GTA V e o GTA Online e também o Red Dead Redemption 2, onde ele atuava como animador sênior. E bom, apesar dele não trabalhar mais na Rockstar Games há cerca de 8 anos, ele conheceu bem como é que funciona o desenvolvimento dos games da Rockstar e como funciona o processo interno de desenvolvimento dos seus games. E bom, levando em consideração que o GTA 6 teve o início do seu desenvolvimento lá pra 2013, 2014, é bem possível que ele viu bastante coisa a respeito do desenvolvimento do game, já que ele deixou o estúdio em 2017, além da sua experiência profissional de animador por si só. E bom, o Mike Orks já deu algumas entrevistas na internet onde ele fala um pouco a respeito do desenvolvimento do GTA V, do GTA Online e o que ele espera do GTA 6. Eu até já repercuti também algumas informações reveladas por ele em outras entrevistas aqui no nosso canal e até então nunca teve problema com isso. Porém, rapaziada, nessa última semana ele participou de um podcast chamado Kiwi Talks, que pelo que eu vi não é um canal muito grande ou muito conhecido no YouTube, ele tem cerca de 15 mil inscritos, mas ele faz uma vasta cobertura da indústria dos games, principalmente entrevistando aí no seu podcast diversas personalidades do cenário de desenvolvimento. E no dia 28 de janeiro foi publicada essa entrevista com Mike Orks, onde ele compartilha bastante detalhes da sua carreira e da sua experiência profissional atuando dentro da Rockstar Games. E bom, apesar dele não estar no estúdio já há bastante tempo, ele foi questionado também sobre o GTA 6 e quais seriam as suas expectativas técnicas pro jogo. E aí veio à tona um assunto que já foi discutido bastante pela comunidade, inclusive pelo portal Digital Foundry, que era a respeito do GTA 6 não conseguir rodar acima dos 30 FPS nos consoles padrões da atualidade, que seriam o PlayStation 5 e o Xbox Series. E bom, esse assunto aí não é novidade pra ninguém, né, rapaziada? Eu também já trouxe um vídeo aqui no canal falando a respeito disso e essa informação já repercutiu muito dentro da comunidade. Porém, o Mike Orks deu a sua opinião, levando em consideração que ele é um profissional que já atuou dentro da Rockstar Games e sabe como é que funciona o desenvolvimento de games por lá. Então, anteriormente, a gente tinha mais uma especulação ali, uma opinião de pessoas mais relacionadas à parte técnicas de hardware, né? O pessoal do Digital Foundry. Agora a gente tá tendo uma opinião de um desenvolvedor, um cara que trabalhou na Rockstar Games. E segundo o Mike, ele afirmou que ele não vê o GTA 6 rodando acima dos 30 FPS nos consoles base. Ou seja, ele afirmou que a gente não vai ver o GTA 6 rodando a 60 frames. Porque segundo ele, a Rockstar Games vai manter a sua estratégia base de rodar os seus jogos a 30 frames estáveis, não excedendo muito mais do que isso. E bom, levando em consideração o tipo de jogo que é um GTA, né, rapaziada, um jogo de mundo aberto, onde tem muita informação na tela, muitos detalhes, é até compreensível que existam ali alguns limites para conseguir rodar esse jogo bem otimizado acima dos 30 frames, ainda mais levando em consideração a especificação dos hardwares da atualidade. Então a Rockstar Games prefere estabilizar os frames em 30 e garantir uma experiência mais fluida para o usuário e até mesmo uma experiência mais cinematográfica, levando em consideração que os filmes têm uma taxa de frames de 24 frames, do que buscar trazer uma experiência com uma alta taxa de frames e acabar gargalando o jogo ou até mesmo quebrando a sua otimização. E ele ainda afirmou que só será possível ver o GTA 6 rodando a 60 frames quando ele chegar nas suas versões de PC, onde os hardwares gráficos serão superiores aos videogames de mesa. Então perguntaram para ele se é verdade que o PlayStation 5 Pro poderá rodar o GTA 6 a 60 frames, que é algo que vem sendo muito especulado nesses últimos
últimos meses. E ele afirmou, rapaziada, que isso só seria possível com o auxílio do PSSR, que seria a tecnologia de emulação de quadros disponíveis no PlayStation 5 Pro, meio que basicamente a mesma tecnologia que tem rolado aí nas placas da Nvidia. Então, segundo ele, só será possível jogar o GTA 6 a 60 frames no PlayStation 5 Pro com auxílio de softwares. E bom, apesar dessa não ser nenhuma nova informação, é algo aí que já vem sendo falado há bastante tempo, essa notícia acabou repercutindo bastante, né, rapaziada? Até porque tudo que diz respeito ao GTA 6 acaba repercutindo a níveis astronômicos, por mais que seja apenas uma pequena notícia. Ainda mais levando em consideração que a gente tem aí um ex-desenvolvedor da Rockstar Games comentando a respeito do jogo, alguém que chegou a trabalhar dentro do estúdio enquanto o game estava sendo desenvolvido. Então, todo mundo quer ouvir o que ele tem pra falar. Só que essa entrevista acabou repercutindo tanto que não só chegou na mesa dos fãs, como da própria Rockstar Games. E qual foi o resultado disso? O youtuber Reese, dono do Kiwi Talks, foi notificado pela Rockstar Games para remover a entrevista do ar. Então, o Mike York, para não ser prejudicado, pediu aí para que ele removesse essa entrevista do ar, a pedido da Rockstar Games, que não gostou nada das informações que ele acabou revelando. Ainda mais levando em consideração, né, que ele deve ter um NDA ainda em atividade, porque quando você trabalha em projetos tão grandes como jogos da Rockstar, você assina um NDA muito restritivo, onde você não pode falar nada, às vezes num período de 20 anos, e quando acaba esse NDA, você ainda não pode falar nada. Então, é basicamente um documento que obriga você a ficar quieto pra sempre sobre as informações que você teve acesso enquanto trabalhava no estúdio. Então, o Mike York ainda deve estar sobre esse NDA, até porque ele saiu do estúdio tem cerca de 8 anos, não tem nem tanto tempo assim, e meio que ele acabou falando demais uma informação que, embora não seja novidade, mas tem um peso maior porque é alguém que fez parte do estúdio e sabe como eles trabalham. E rapaziada, pra Rockstar Games ter pedido isso é porque a coisa é séria, porque eu nunca vi a Rockstar Games pedindo pra remover nenhuma entrevista com ex-funcionários ou coisa do tipo. Eu já tive a oportunidade aqui de entrevistar pessoas que trabalharam na Rockstar, como é o caso do Joey Rubino e também do Obo Vermeige, um dos grandes ex-desenvolvedores da Rockstar que foi responsável pela criação dos códigos. O Joey foi diretor cinematográfico do GTA V, do Red Dead Redemption 2, Max Payne, entre vários outros títulos brilhantes, e eles compartilharam também naquela altura bastante informações curiosas e que acabaram até repercutindo a nível internacional, mas nunca recebi nenhum pedido do tipo, muito menos eles chegaram até mim pedindo pra remover alguma coisa da entrevista, porque poderia prejudicá-los. Então, realmente, rapaziada, é uma situação meio inusitada, o que mostra que é possível que essa notícia seja real e que realmente o GTA 6 não vai rodar acima dos 30 frames fixos. E a Rockstar Games pode estar com medo dessa notícia impactar na venda do jogo, né, comprometer o marketing do GTA 6, que já deve estar iniciando, deve estar rolando nesse exato momento, e pediu pra eles removerem essa entrevista. Então, se você acessar agora o canal do Reese, o Kiwi Talks, essa entrevista não tá mais disponível, tem um link lá no Twitter também dos posts que eles fizeram, é o único registro que a gente tem dessa entrevista. Não se sabe se futuramente ela vai ser repostada, cortada essa pergunta ou coisa do tipo, mas infelizmente até agora a entrevista saiu do ar e não retornou mais. Pelo menos o cara não tomou um strike, né, como aconteceu com o pessoal do Revolution Team, apenas foi notificado e tiveram que tirar a entrevista do ar, mas eu imagino como isso deve ter sido difícil pro Reese, né, o dono do Kiwi Talks, porque, cara, entrevistar esses caras é muito difícil de conseguir. Então, você tem todo o trabalho, faz a entrevista, edita, joga pro público e de repente ter que remover é uma situação muito lamentável. Mas antes, galera, só lembrando que esse vídeo tá sendo apoiado pela ExitLag. Então sua conexão tá te deixando na mão na hora de jogar online, acarretando no aumento do ping e perda de quadros por segundo. Fica tranquilo que a ExitLag tem a solução pra você. Se você ainda não conhece, a ExitLag é uma empresa presente em mais de 190 países. E o software deles utiliza uma tecnologia exclusiva com recursos de IA como Multipath, que encontram a melhor rota entre o seu computador e os servidores dos jogos, tornando a sua conexão muito mais estável e até 5 vezes mais rápida. E o melhor de tudo é que a ExitLag se adapta para qualquer tipo de jogador, desde os mais profissionais até você que joga apenas casualmente. E você pode utilizar o software no modo automático ou fazer uma configuração personalizada. E fica tranquilo que as configurações avançadas são muito fáceis de serem feitas. Isso porque a ExitLag conta com suporte profissional e uma equipe técnica dedicada e acessível que vai te ajudar a configurar o software da melhor forma para você. E o melhor de tudo é que utilizando o meu cupom de desconto aqui no canal, vocês vão garantir 50% de desconto nas assinaturas trimestrais e anuais. É isso mesmo, você vai garantir toda a qualidade da ExitLag com metade do preço. Mas aí, tá esperando o quê? Acesse o link na descrição, assina hoje mesmo a ExitLag e jogue como um profissional. E galera, além disso, nessa última semana também repercutiu uma suposta data de lançamento do GTA 6, né? Cara, como vocês me mandaram bastante essa notícia. Basicamente, uma loja lá do Uruguai, chamada X Uruguai, publicou no seu site um placeholder do GTA 6, né? E nele, basicamente, a data de lançamento do jogo tava setada pro dia 17 de setembro de 2025. E bom, dia 17 de setembro tá dentro da previsão que a Take-Two Interactive informou sobre o lançamento do GTA 6, que seria no outono americano de 2025, que vai de setembro a dezembro. Então, é uma
uma data que tem uma coerência ali, né? Porém, rapaziada, se vocês lembrarem, 17 de setembro foi o dia que lançou o GTA V. Então, eles podem apenas ter aproveitado a data de lançamento do GTA V e ter realocado ela ali, né, como uma expectativa de lançamento do jogo. E bom, eu acho que não precisa nem eu mencionar que isso aí começou a repercutir bastante dentro da mídia, né, dentro da comunidade, e muita gente começou a acreditar que realmente essa é a data de lançamento do GTA 6. E bom, rapaziada, vamos combinar? É a primeira loja que faz alguma coisa desse tipo, né? De publicar o GTA 6 disponível pra você vender, uma pre-order ou coisa do tipo, e especular ali uma data que o jogo vai ser lançado. Inclusive, recentemente no IMDb também, que é uma página de classificação de produções americanas, também compartilhou uma suposta data de lançamento do GTA 6 lá pra outubro. Recentemente a gente teve também aquela loja na Ásia que compartilhou uma suposta pré-venda do jogo, também com uma data de lançamento. Então, rapaziada, não dá pra levar em consideração essas lojas que ficam publicando ali a data do jogo, até porque eles não sabem nada, né? Eles não sabem quando o jogo vai ser lançado. Nenhum lojista até o momento sabe quando o jogo vai ser lançado. Eu acredito que até muitos funcionários da Rockstar Games também não fazem ideia disso. Isso é uma informação que cabe mais à alta cúpula do estúdio, e é óbvio que eles não vão deixar vazar dessa maneira com tanto tempo de antecedência, até porque a própria Rockstar Games ainda não sabe exatamente quando o jogo vai ser lançado. Eu acho que até uns 4 ou 5 meses antes do jogo ser lançado, ainda muita coisa pode acontecer, pode sofrer algum tipo de adiamento ou algum problema interno no desenvolvimento que faça o jogo ser postergado. Além disso, né, dia 17 de setembro vai cair numa quarta-feira, que é um dia atípico para lançamento de jogos, né? Geralmente os jogos da Rockstar Games são lançados ali na sexta-feira, num sábado, próximo ao final de semana, onde tem uma alta demanda, né? Então não dá para levar em consideração essa data. Por enquanto, rapaziada, tudo não passa de especulação, e é óbvio que outras lojas como essa vão aparecer e vão publicar ali uma suposta data de lançamento do GTA 6, mas tudo não passa, rapaziada, de uma forma de chamar a atenção, de deixar a loja mais em evidência, de divulgar, de subir nas buscas e gerar esse certo tipo de repercussão, né, de notícia. Então fique esperto. E galera, durante a edição desse vídeo, a loja X Uruguai fez um comunicado oficial afirmando que a publicação do GTA 6 e da data de lançamento dele foi um erro interno. Segundo eles, a data emitida é baseada em informações já publicadas na internet e não em detalhes confidenciais. No comunicado em que eles fizeram, eles disseram o seguinte: como todos os fãs, estamos super entusiasmados e na expectativa pelo lançamento do GTA 6, tomando como referência o lançamento do jogo anterior em 17 de setembro de 2013. Não foi nossa intenção causar confusão e queremos esclarecer que não recebemos nenhuma informação oficial das marcas sobre a data de lançamento do jogo. Ou seja, rapaziada, como eu falei pra vocês, eles provavelmente tinham usado a data de lançamento do GTA V como uma base ali, um padrão de banco de dados, e no final das contas, esse GTA 6 que estava sendo vendido lá é apenas um placeholder. Eles devem ter programado já o produto do GTA 6 dentro do site para assim que ele estiver disponível para venda, já conseguir tornar ele público, mas por algum erro interno pode ter saído, mas por algum erro interno ou às vezes até de programação do site, esse produto pode ter sido liberado antes da hora. Mas pelo menos eles fizeram um comunicado oficial explicando o acontecido, acredito que até para evitar um possível problema junto à Rockstar Games e a Take-Two, já que eles devem ser alguma das distribuidoras oficiais dos games da empresa. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessas novidades? Será que realmente o GTA 6 não vai rodar acima dos 30 frames? Por que será então que a Rockstar Games silenciou a entrevista do Mike Yorks? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais que importante. Vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E galera, vamos deixar muito like nesse vídeo pra fortalecer. Vocês sabem que o seu like mostra pro YouTube que esse vídeo tem credibilidade, que ele merece ser divulgado, e isso ajuda muito a aumentar o alcance do canal. Inclusive nos últimos vídeos vocês estão representando no like. Só peço que continuem me apoiando pro nosso canal poder chegar cada vez mais longe. Outra forma de apoiar o nosso trabalho e não perder nenhum dos nossos vídeos de GTA 6 é clicando aqui embaixo no botão vermelho inscreva-se, que é de graça. Ativa o sininho com todas as notificações. Sempre que tiver novidade, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E se você já foi inscrito, verifica se o YouTube não tirou sua inscrição, que isso tá acontecendo muito, tá? E ó, se você quiser receber os vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas e muito mais além de apoiar o nosso trabalho, é só clicar aí no botão Seja Membro e vir fazer parte da Máfia Sunny Play. Outra forma de nos apoiar é clicando no botão Super Thanks a partir de R$1 e deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Já corre nas nossas redes sociais que estão passando aí na tela, lá eu sempre compartilho essas novidades com vocês em primeira mão e vocês podem mandar sugestão de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado demais do vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!